Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai iniciar mais um vídeo, né? Estamos aqui com a estátua e a gente vai tentar identificar agora, né? Essa perna de ferro. Nós temos aqui os 4 animais, né? E tem esse animal terrível, espantoso. Tá aqui. Vamos agora identificar, né? Diante de alguns textos que a gente já estudou aqui atrás, tentar identificar aí o que aconteceu. E se der tempo a gente vai identificar o animal também. Mas espero que pelo menos a gente entenda o que a Bíblia está querendo dizer, né? Com esses pontos aí de Daniel 7. Então vamos começar nosso estudo. Essa é a parte 2 do vídeo. Peço que vocês prestem bastante atenção nos detalhes. E se tiver alguma observação, claro que é para passar a observação, para poder explicar. Afinal, eu vou até deixar claro os pontos que são observações minhas, o que eu entendi de algumas posições, e gostaria que vocês respondessem, ó, não é bem essa posição aí e tal, entendeu? A ideia é que todo mundo cresça junto. Mas eu vou apresentar aí até onde eu estudei, o que eu encontrei e o que podemos analisar, né, juntos. Beleza? Então vamos iniciar a segunda parte do vídeo. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai olhar aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Não sei se vocês estão com qualidade, mas vamos lá. Deixa eu até colocar aqui o número aqui, ó, para ficar mais fácil, né? Eu gosto de tabela. Você não sabe como eu gosto de tabela. Vamos lá. Então aqui nós temos os 10 mandamentos em Êxodo 20. Não terá outros deuses diante de mim, né? Então, lembrando que um mandamento depende do outro, estão todos interligados. Então a gente tem esse primeiro mandamento para não ter outros deuses. Então todas as instruções a seguir são desse Deus, o Senhor, que libertou o povo da terra do Egito. Então ele fala, não tem outros deuses diante de mim. Ele poderia ter dito que não havia outros deuses? Deixa eu mudar aqui para cá. Ele poderia ter dito que não havia outros deuses? Poderia, tranquilamente dizer. Mas, imagine que o povo passou mais de 400 anos ali no Egito, vendo um monte de deuses. Aí ele simplesmente chega do nada e fala, ó, não tem outros deuses. Então era mais fácil falar assim, ó, não haverá outros deuses diante de mim. Porque no Egito tinha os deuses. Aí depois ele começa a detalhar melhor o porquê disso, que os outros deuses são falsos, que não existem aqueles outros deuses e que ele é o único Deus. Mas ele já começa, não terá outros deuses, então não é para adorar qualquer outra coisa a não ser a mim, ok? Não fará para ti imagem de escultura. Por quê? No Egito se fazia imagem de escultura. E qual é o propósito da imagem de escultura? Veneração e adoração. Gente, veneração e adoração é a mesma coisa, tá? É você se inclinar para algo dando autoridade. Então é a mesma coisa. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Ok, no original está o nome, está o tetragrama sagrado aqui, tá? A gente não vai entrar agora nesse ponto, né? Até porque é uma questão assim que
não faz parte do tema, mas nós vamos examinar também com calma, de forma equilibrada, porque eu estou vendo gente na internet que fala que é uma coisa, né, dando um extremo, outros combatem completamente. Tem um equilíbrio ali, tem um ponto interessante sobre esse tetagrama, que é legal a gente saber, tá? Não é um ponto assim que vai... Eu não vou dizer que assim, é ponto de salvação, mas que ele pode te ajudar numa comunhão com Deus, conhecer o que significa o detalhe e tal. Vamos lá, próximo. Lembra do dia de sábado para santificar. Aí se você pegar o texto esses mandamentos aponta para quem é o Criador. Então ele está falando, não adore os deuses, santifica o sábado, porque eu criei o mundo em 6 dias e 7 descansei, tá? Aí nós vamos para o quinto. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Eu quis pegar esse pedaço completo porque é interessante. Hoje a gente está numa sociedade onde os jovens, a cada geração que passa, está ficando mais desrespeitoso e cria adultos desrespeitosos, e os pais também não educam bem os filhos, e cria pessoas revoltadas, e esse negócio vai crescendo, e está vendo que a sociedade está ficando cada vez pior, né? Então a importância desse mandamento, e não está sendo seguido, né? Mas está lá em Êxodo 20. Não matarás. Esse é interessante, porque algumas pessoas questionam, mas Deus mandou matar alguns povos, destruir alguns povos. Vamos lá. Vamos explicar bem isso aí. O texto está não assassinará, não planejará um assassinato, entendeu? A morte de alguém. Tanto que se você matasse por acidente, né? Ou se você matasse por acidente, aí tinha um local de refúgio onde você se escondia. Porque se você matasse alguém, a punição é que você fosse morto também pelo parente mais forte daquela pessoa que foi morta. E quando Deus mandava destruir algum povo, é porque aquele povo já estava morto espiritualmente, estava fazendo tão mal que era necessário que ele fosse eliminado da terra. E os historiadores confirmam que os povos que os judeus eliminaram lá atrás eram povos terríveis. A terra seria terrível hoje se esses povos tivessem evoluído, se desenvolvido. Então Deus manda dar uma limpada ali para controlar a bagunça, assim dizer. Não adulterarás. Aí a gente, né, embora o texto foque realmente na questão do adultério, do casamento, tudo, mas vamos considerar outros adultérios, né? Vamos considerar assim. Mas documentos, essas coisas, né? Que até encaixa no próximo, que é não furtar. Quando eu mexo com um documento, adultero um documento para ganhar vantagem, ou tento pular uma fila que não é do meu direito, eu estou furtando, eu estou roubando de alguém. Quando eu não devolvo o que Deus me pede, eu estou roubando de Deus. Então o não furtará ele é bem amplo. Não é somente pegar ali e assaltar uma carteira, mas tem a ver com um negócio bem maior, né? Vamos no 9. Não dirá falso testemunho contra o próximo. Fofoca, falar coisa que não sabe do outro, afirmar coisas sem fundamento, sem prova. Isso é o falso testemunho. Tá vendo? O negócio é bem mais amplo. Quando eu falo assim, eu acho isso do fulano, você não tem nem comprovação, você não sabe exatamente do que pensar da pessoa e você toma uma posição, se analisar. Aí que tá o negócio, que até Tiago também usa isso aí, né? A acepção de pessoas é dar falso testemunho contra o próximo. Quando eu faço acepção das pessoas, isso aqui não tem salvação, não. Quer dizer que eu tô falando que eu tô decidindo a salvação do cara. Eu sei o histórico do cara, porque o cara é daquele jeito. Ou de jeito assado. Interessante, né? Então, mais um mandamento aí, ó. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. O texto é bem grande, tenta englobar muita coisa para falar no final, ó. Nem a tua casa, nem a mulher, nem o boi, nem o carro, nem nada. Então é nada para só cobiçar. Isso está em um único mandamento. Entendeu? Deixa eu voltar aqui para mim. Vou botar na câmera aqui. Então ficou bem claro essa parte aqui, que existem esses 10 mandamentos em Êxodo. E quando a gente examina, a gente deve examinar da seguinte forma, não é se examinar e falar assim, eu preciso seguir isso para me salvar. Não vai adiantar, tá? Primeiro você é liberto, depois você segue. Aí você vai olhar para esses mandamentos e analisar. Será que eu estou fazendo dessa forma? Será que eu estou andando conforme está escrito aqui na palavra de Deus? Se eu realmente creio que a Bíblia é revelada, eu estou andando em acordo com o que está escrito? Entende? Bem, quando a gente para examinar agora o nosso mundo atual e a forma que as pessoas estão vivendo nesse mundo atual, a gente começa a fazer alguns questionamentos sobre como a lei está sendo seguida. E ela não está sendo seguida. Até inclusive nós, né? A gente é falho tudo, mas
dá a impressão que o mundo está de forma revoltada indo contra a lei de Deus, realmente esquecendo quem ele é, jogando de lado. Bem, eu gostaria agora de trazer outras duas leis que nós vemos no cristianismo, né? Que eu percebi no cristianismo. E vocês podem comentar, né? Tá ali para comentar. Comenta, faz vídeo resposta. Eu quero saber qual a resposta sua diante de textos bíblicos, tá? Por favor, não utilize. Se você quiser se posicionar no eu acho, deixe bem claro que eu acho. Eu acho isso, assado. Mas vamos procurar se manter na Bíblia. Vamos analisar o que está na Bíblia. Eu estou deixando de propósito alguns textos aqui para vocês, que eu gosto, sei que alguns gostam de citar. Estou deixando de propósito de lado, que eu quero ver a pessoa citar e eu poder explicar esse texto. Tudo bem? Então vamos lá. Existe uma lei, eu vou virar aqui, deixa eu só fixar aqui, deixa eu ver onde que fica aqui, congelar, então o negócio de congelar aqui, que ele congela a barra. Eu vou colocar do lado aqui, vocês já estão vendo aqui o 1, 2, 3, né? Então vamos lá. Uma lei que eu encontro no cristianismo é a lei do catecismo, ou a lei católica. E o primeiro mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você olhar, não ter outros deuses diante de mim, está até encaixando. A segunda é não tomar o santo nome em vão. Vocês perceberam que está faltando aqui o segundo mandamento do Êxodo, né? Não fará para ti imagem de escultura. E, é claro, deixa eu voltar aqui de novo. Estava aqui, ó. Vamos lá aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Para vocês. Está aqui na tela, ó. Bem claro, né? Então vocês estão vendo que já tem uma coisa diferente aqui. Da lei de estar em Êxodo. Perfeito? Deixa eu voltar a tela aqui para mim de novo. Ok. Não é segredo, não é... É uma coisa assim que é só você ir, ver se você nunca foi e vai. É utilizado sim, né? E inclusive dizem assim, não, a gente não está adorando imagem, está venerando. A gente está só para lembrança. Gente, talvez alguns padres até digam, né? Eu já tive quando era pequeno, meu pai fazia parte de uma igreja católica e o padre falava, ó, isso aqui é só para lembrança, não é para adorar. Mas tem padre que usa para adoração, é venerado sim algumas estátuas, alguns santos, né? Então isso aí é um fato. É feita adoração a santos, tem dia de santos para serem adorados, um santo para cada coisa. Então isso vários deuses, mini deuses que são adorados. Isso aí não tem como a gente falar que não é, porque faz parte do corpo da situação, né? Então vamos lá. Vamos para o próximo. Outro mandamento aqui que a gente encontra é guardar domingos e festas. Você vê que está bem diferente aqui, né? Eu não encontro esse mandamento aqui no meio do Êxodo 20, não. Eu não encontrei aqui nada falando sobre domingos e festas. Então é uma coisa para a gente analisar também, né? Está lá na catequese, mas não está no Êxodo 20. Então vamos para o próximo aqui para a gente dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Vamos para o próximo aqui. Honra pai e mãe. Opa, nós temos aqui. Honra pai e mãe está aqui. Embora está no quinto na catequese, está no sexto. Perdão. Enquanto está no quarto na catequese, está no quinto no Êxodo 20. Mas vamos continuar. Próximo, não matar. Está ali, ó. Está no quinto na catequese e no sexto no Êxodo. Então está lá. Vamos continuar. Não pecar contra a castidade. Eu acredito que esse castidade aqui seria fazer coisas antes do casamento, né? Castidade, pureza, né? Não pecar contra a pureza. Dá pra gente encaixar aqui no não adulterarás, tá? Então vou dar uma encaixada aqui, tá? Afinal, castidade, pureza, né? Quando você destrói o casamento através do adultério, você está destruindo a castidade do casamento, né? A pureza do casamento. Então, vamos lá. Ó, eu estou raciocinando junto com vocês, tá? O objetivo é raciocinar. Vamos lá. Próximo mandamento, não furtar. Está aqui também, ó. Não furtar está aqui. Próximo, não levantar falso testemunho. Está aqui. Próximo, não desejar a mulher do próximo. Está no último aqui. Perfeito. Faltou um mandamento. Está faltando um.
Bem, vamos ver aqui se tem mais um. Não cobiçar coisas alheias. Opa, peraí. Olha só que interessante. O que nós temos aqui na lei da catequese? Ela não tem o... Não fará imagem de escultura. Aí ficou faltando o mandamento aqui, ó. Faltou o mandamento. E o último mandamento de Êxodo 20 foi dividido em dois. Perceberam? Que interessante, né? Então nós temos essa diferenciação aqui de mandamentos. Ok. Então nós estamos vendo aí que existe essa comparação entre o mandamento da catequese e o mandamento de Êxodo. Os mandamentos de Êxodo. Né, que nós podemos chamar de lei da liberdade, lei moral. Agora só uma pergunta para você. Vamos analisar isso aqui. Vamos voltar à lei de Êxodo. Só apagar isso aqui. Vamos voltar à lei de Êxodo. Deixa eu botar aqui em branquinho. Vou botar na tela aqui. E vamos raciocinar. Raciocinar, pensar um pouquinho. Como que uma lei deixa o seu vigor na Bíblia? Por exemplo, a lei de sacrifício de cordeiro. Elas apontavam para o sacrifício do Messias. O Messias morreu, foi sacrificado, é anulado. Anulado não, né? É inutilizada aquela lei. Perfeito? Ok. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui a minha tabela para a gente poder marcar que mandamentos que valem ou não. Diante da lógica do que o próprio mandamento diz. Não terá outros deuses diante de mim. Existe outro Deus a partir de agora? Não. Então não foi anulado. Não fará imagens de escultura. Essas imagens são feitas para adorar, de acordo com o texto. Agora a imagem, Deus permite imagem para ser adorada no lugar dele? Não, então o mandamento não está abolido. Não está adulterado, perdeu o vigor. Não tomará o nome de Deus em vão. Deus deixou de ter um nome para ser honrado? Não, então também não foi abolido. Deixa eu até marcar aqui, abolido. Perceberam a lógica, né? Lembra-te do sábado para santificar. Qual o motivo de santificar o sábado? É porque Deus criou o mundo. Em 6 dias o sétimo descansou. Ele deixou de criar o mundo em 6 dias o sétimo descansou? Não. Então não foi abolido. Honra teu pai e mãe. Continua existindo pai e mãe? Continua existindo pai e mãe. Então não tem como esse mandamento ter sido abolido. Não matarás. Continua tendo morte na terra ainda? Tem morte na terra. Então não foi abolido. Não adulterarás. Continua tendo um cara tendo a sua própria mulher e o outro sentindo vontade de ter a mulher dos outros? Continua. Então, o mandamento não foi abolido. Não furtarás. Você tem uma propriedade que pode ser tirada de você? Sim. Ainda tem a maldade no mundo. Então, cada um tem a sua propriedade. O mandamento não pode ser anulado ainda. Não dirá falso testemunho contra o próximo. Mas ainda existe fake news, má informação, fofoca, dizer coisa dos outros que não existe. Existe, então o mandamento não foi abolido. Não cobiçar as coisas do próximo. Ainda existe mais pobre do que o outro. Existe como a pessoa está invejando as coisas dos outros, que desejando o que pertence ao outro. Conserva o Instagram ali, o pessoal posta foto. Posta foto ali se mostrando para você sentir inveja. Não é fazer cobiça? Provocar cobiça? Beleza. Se você olhar pela lógica de cada um dos mandamentos, nenhum deles foi abolido. Então Jesus estava certo, hein? Quando ele falou que não ia abolir, não aboliu. Bem, vamos olhar agora uma outra lei. E agora eu quero que vocês prestem atenção. E se discordar, pode mostrar discordância se eu tiver errado em algum ponto aqui. Porque essa é uma observação minha, diante do que eu ando analisando. Vamos lá. Vamos aqui ao... Vou ter até em amarelinho. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar essa... Ocultar essa aqui. E vamos ocultar essa aqui também. Eu percebi... E agora eu gostaria de... Tratei aqui de forma bem direta e reta. Eu gostaria de ser direto aqui, que eu percebi isso aqui na lei evangélica. Primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim. Todo evangélico aceita. Segundo mandamento: não fará imagem de escultura. Deixa eu até ver se está com a câmera aqui. Todo evangélico aceita. Inclusive, eu já vi um evangélico condenar católico por causa disso aqui. Fala que está errado, que está em pecado. Perfeito. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Também o mundo evangélico aceita normalmente isso aqui.
Honrar pai e mãe. Aceita normalmente. Tem que honrar pai e mãe, né? Aliás, eu acho bem interessante que, pelo menos os evangélicos que eu conheço, eles chegam junto nos filhos. O filho tem que respeitar mesmo. Não matarás. Também aceitam. Não adulterarás. Também aceitam. Não furtarás. Aceitam. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Aceitam. Não cobiçará nada do próximo. Nem mulher, nem casa, nem nada. Aceitam. Só que quando eu chego no quarto mandamento, eu vejo isso. Guardar domingos e festas. Nem sempre domingos e festas, mas pelo menos domingos. Ok. Vamos lá. Vamos raciocinar aqui diante dessa planilha. Deixa eu voltar mais uma vez para ela. Vamos comparar. Prestem atenção, comparem o que está em Êxodo 20 e o que eu observei com o relato de pessoas do mundo evangélico. Ok? Pentecostal, neopentecostal, históricos. Eu peguei ali o que as pessoas relatam. Tá? Se eu estiver incorreto, por favor, pode mostrar. Afinal, eu estou aberto à conversa. Bem, então a gente vê essa diferença. No quarto mandamento, em especial, está diferente. A Bíblia está falando para guardar o sábado. E o mundo evangélico está falando domingo. Tem alguma coisa aqui que não está se encaixando. Existem duas posições que me apresentaram que eu achei bem interessante. Uma é que Jesus aboliu a lei, essa aqui Jesus já descartou. E a outra, que eu acho realmente, essa aqui tem propriedade. Tá? Essa eu vou falar que ela tem propriedade e ela faz sentido. Que depois da ressurreição, os cristãos começaram a guardar o domingo. Embora não tenha na Bíblia, não se mostre isso, mudança nenhuma de guarda para depois da ressurreição, ou instrução dizendo isso, realmente na história você encontra, depois do século II, cristãos começando a guardar o domingo, em comemoração à ressurreição. Isso aí nós encontramos na história. Nós vemos uma força maior disso no ano 313, quando Constantino se converte, e logo depois ele faz um edito dizendo, olha, é necessário que todos guardem o dia do sol, né? Ele faz um edito ali para a população inteira guardar. Isso ele acaba unindo, tá? Porque ele é um recém-converso ao cristianismo, e ele coloca esse dia. Então, o conflito que estava acontecendo dos cristãos conversos com Alexandria e Roma, já estavam guardando ou os 2 dias ou só guardando o domingo. Nesse processo começa um movimento de rejeição à cultura judaica, porque os judeus também, vou usar a culpa do cartório, mas não é bem isso. Estavam impondo algumas regras aos recém-conversos e também querendo que fizessem rituais e festas, né? E que não cabia no contexto ali dos recém-conversos, e começou a gerar uma rejeição ao mundo judaico. Então você tem um imperador, Constantino, com 3 povos batalhando ali no seu reino: judeus, cristãos e os romanos. Então o que ele faz? Ele faz essa soma entre romanos e cristãos, que era bem mais fácil de fazer, e começa a criar um sistema de rejeição ao judaísmo. Gente, eu vou até pegar aqui o livro. Isso aqui não é invenção, tá? Esse livro aqui, chama Do Sábado para Domingo. O rapaz, ele fez faculdade de teologia na Igreja Católica. E esse aqui é o TCC dele. E esse TCC foi assinado, tá? Pelo líder. Falando, não, é isso mesmo. E esse livro mostra a história todinha, tá? Então eu não estou criando uma história, eu estou afirmando que está num documento, tá? Inclusive existem outros documentos, eu estou citando que esse aqui ele fez uma ordem histórica de todo o processo que aconteceu, mas existem outros documentos oficiais católicos que afirmam isso, tudo bem? Que hoje houve essa mudança. Um deles que eu acho bem interessante é um jornal, eu vou até ver se eu encontro o jornal aqui. Aqui está ele, eu vou colocar aqui, ele está em inglês, tá? Opa! O Desafio Católico esse é um jornal, é o Jornal Católico de 1893. Ele dá um estudo bíblico muito bom. Eu estou falando que o estudo bíblico é muito bom, bem detalhado,
sobre essa mudança, tá? Tanto que aqui, ó, se vocês traduzirem esse texto aqui, eu vou colocar no Google Tradutor. Vamos ver se vai sair legalzinho aqui para vocês verem a tradução, tá? Ó, eu coloquei no Google Tradutor, ó, vocês vão ver aqui o texto, né? Tá bem claro. Deixa eu ver se eu amplio mais um pouco. Vai ficar bem... E o jornal já começa desse jeito, né? Deixa eu ver se coloquei na tela mesmo, coloquei. A maioria dos cristãos assume o domingo, que o domingo é o dia de adoração aprovado pela Bíblia. A Igreja Católica Romana protesta que transferiu o culto cristão do sábado bíblico, sábado, né, para o domingo. E isso para tentar argumentar que a mudança foi feita na Bíblia é tanto desonesta quanto uma negação da autoridade católica. Bem, a ideia realmente não era dar o estudo falando que é para guardar o sábado, mas para dizer que a autoridade da igreja, que a igreja como autoridade máxima, ela fez essa mudança. Né? Então vamos pegar esse jornal aqui, se vocês quiserem ele, eu tenho ele, tá? Eu posso passar para vocês. Na verdade, eu vou até colocar no grupo, traduzam no Google Tradutor, faça o seu exame, faça o estudo bíblico, porque é muito interessante esse material aqui. Então, eu posso até inclusive afirmar, deixa eu só colocar aqui estou arrumando aqui. Então, existe uma mudança. A Igreja Católica protesta que foi ela que mudou. Então eu tenho duas posições aqui. Ou eu aceito realmente que essa autoridade foi dada à Igreja Católica de mudar, ela tem autoridade total de mudar a lei de Deus do jeito que ela bem entender, ou eu fico com a autoridade máxima da Bíblia, que não pode ser alterada. Inclusive a fala de Jesus em Mateus 5,17 dizendo que não foi. Então é isso que eu estou trazendo para vocês raciocinar. Se a Igreja Católica afirma que foi ela que mudou, e vocês vão ver no documento, o documento já começa com ela afirmando, ela não faz nem, né, a autoridade da igreja não faz nem disfarce ali para preparar o leitor ao texto, ela simplesmente já chega afirmando mesmo, é isso aqui, ponto final. Então quando nós vamos aqui em Daniel de novo, vamos aqui voltar em Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 7, no verso 25, e se você acredita que a Bíblia é a autoridade máxima, eu te faço o convite. Se a Bíblia é a autoridade máxima e a Bíblia diz que não teve mudança, quando alguém diz que mudou, ela está fazendo o quê? Proferindo palavras contra o Altíssimo. E vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz que é santos do Altíssimo de acordo com a Bíblia. Lembra, gente? Santo não é uma pessoa impecável, tá? Tira isso da cabeça. Isso aí também é uma coisa que surgiu aí na Idade Média, que santo é uma pessoa que não peca, que tudo certinho. Seria bom que se fosse, né? Mas todo mundo é pecador. Mas vamos lá. Olha só o que está aqui, ó. Em Apocalipse, capítulo 14, no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aí ele identifica os santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, o que é santo na Bíblia? E agora é importante explicar o que é santo na Bíblia. É separado. Então, vou pegar aqui alguns livros. Vou pegar a Bíblia junto aqui. Estou aqui com esses livros. E nesse exato momento eu vou, de acordo com o termo do Livro Santo, santificar um desses livros. Eu separei um dos livros. Isso é santificar na Bíblia. Separado para alguma coisa. Separei para ler, separei para um propósito. Isso é santo na Bíblia, santificado. Então esses santos aí da Bíblia, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, eles estão separados com um propósito. E a característica deles estar separados é que eles acabam guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus Cristo. Entendeu? Então eles são diferenciados do resto do grupo. Não é nada assim, é mais especial que todo mundo, não é isso, é uma questão de característica, tudo bem? Certo? Agora me diga, ó um argumento que eu já ouvi. Todos os dias são santificados. Ok. Eu vou pegar esses livros agora e vou santificar todos os livros. Virei aqui. Opa, que a câmera está invertida. Beleza, santifiquei todos. Algum desses é diferente um do outro? Se eu santifiquei todos continuam sendo iguais. Não houve santificação, não houve separação. Percebeu que o argumento é falho?
Então, dois argumentos que nós devemos tomar cuidado, tá? Bem, então uma vez que a Bíblia está dizendo, agora imagine, esses santos aqui, né, já que ela está falando que quem guarda os mandamentos é santo, separado no propósito, é por causa do exame. Imagina na época que aconteceu essa mudança, como aqueles que defendiam a palavra de Deus como única guia de fé e prática se sentiram. Lá nos primeiros séculos, tá? Se sentiram, poxa vida, estão querendo mexer no negócio aqui, não é para mexer não. E o que aconteceu? Eles foram perseguidos. Porque a autoridade agora era... A autoridade atual, naquela época, era o quê? O império. E o Império está falando que o cristianismo era outra coisa. Conforme o Império foi passando, ganhando mais características misturadas, né? Entre a religião greco-romana e a religião cristã, essa mistura nova gerou um império diferente. Então as pessoas que iam contra o império, elas eram sim tratadas de forma errada. Os judeus foram perseguidos, os cristãos que se manteram fiéis à Bíblia foram perseguidos porque eram confundidos com judeus, estavam judaizando. Já ouviu esse termo? Não, você está judaizando. Esse termo surge dessa época. Algumas pessoas ainda analisam, não, isso aqui é judaizante, né? Vamos deixar de lado, nós somos cristãos. Veio dessa época aí, um preconceito, uma acepção de pessoas, pela forma da pessoa agir. Mas vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar outra Bíblia, que essa tradução aqui é mais antiga. Essa minha nova aqui, ela tem uma tradução mais conformizada com com ajustes de tradução, novas pesquisas da língua, os escritos do Mar Morto, que são um achado incrível, eu já expliquei aqui para vocês. Então vamos lá, Daniel capítulo 7, verso 25. Magoará os santos altíssimo, cuidará de mudar os tempos e a lei. Eu vou explicar dos tempos, tá? Daqui a pouco eu vou separar um documento. E, deixa eu ver, os santos do Altíssimo serão entregues nas suas mãos, por um tempo, tempos e metade do tempo. O que você entrega nas mãos? Eles serão dominados. Agora, é claro, eu quero que você entenda assim, Deus leva em consideração a luz que cada um tem. Então, as pessoas daquela época que estavam sendo enganadas, que estavam sendo levadas a falar, a entender Deus de uma forma que Deus não era, um Deus tirano, um Deus terrível, mortal, que condena, que mata, e tá esperando você pecar para te condenar. Esse tipo de pensamento, essas pessoas que viveram sobre essa capa, Deus considerou pessoas dominadas por um poder e considerou elas santas, entende? Dentro da luz que elas tinham. O que nós estamos oferecendo aqui nesse estudo bíblico é um pouco mais de luz, para que vocês possam raciocinar e pensar. Gente, não precisa acreditar, tá? Vão na Bíblia e confiram na Bíblia. Se tiver na Bíblia, é verdade. Se você é cristão e você crê, você tem que crer na Bíblia como uma guia de fé e prática. Na Reforma Protestante, o que foi trago à tona foi que a Bíblia é a guia de fé e prática. Toda ela é guia de fé e prática. Se a Bíblia está fazendo referência nela mesma todinha, lembra de Isaías 28:10? Então eu preciso dominar todo um tema para poder entender. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Explorar todos os temas, explorar todo o material para você entender o que é realmente que a Bíblia ensina. Então o convite que eu faço é que você examine, tá? Examine com cuidado. Então nós temos aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se consigo tirar o ocultado aqui da planilha. Mas nós temos aqui, ó. Agora eu convido vocês, meus irmãos evangélicos, a não criticar os nossos irmãos católicos. Eu vejo muito assim, o pessoal falando assim, ele agora está salvo porque deixou de ser católico. Por favor, não fala um negócio desse. Faz acepção de pessoa, não. A salvação é para todos. O que eu estou apresentando para vocês aqui é o seguinte, ó. Se você quer se aproximar mais de Deus, fazer mais a vontade de Deus, eu te convido a adorar o Deus da Bíblia. Esse aqui, ó, da esquerda aqui, ó. Analisem bem. Podem trazer material, podem trazer pesquisa, podem explorar a Bíblia inteira. Pode explorar a Bíblia inteira. Me mostra um texto, um único texto, que diga que houve alteração na lei. Moral.
Vocês vão ver texto falando de alteração da lei, sim. E voltado a quê? A lei de sacrifícios. Vocês vão ver referências à forma da lei, e alguns confundem quando fala assim, que eu não devo viver pela lei. Realmente, eu não devo viver em julgo da lei. A lei não é para ficar me perturbando. Se eu sou cristão, eu já estou salvo. A lei é minha amiga. No máximo ela é um alerta ali, ó, estou saindo um pouquinho da linha aqui, ó. Só isso, mais nada. Ela não tem poder de salvar. Eu estou falando bem isso aí porque tem gente que fala que quem defende a lei de Êxodo 20 está falando que é salvo pela lei. Isso é mentira, tá? Eu vou afirmar. E se alguém falou para você que é salvo pela lei de Êxodo 20, me desculpe porque a pessoa não entende nada de Bíblia. A Bíblia está deixando claro que a lei é só um guia. Primeiro Deus libertou o povo escravo e depois de liberto deu uma lei. Ele não chegou lá no Egito e falou assim, ó, sigam essa lei que eu vou libertar vocês, percebeu? Primeiro ele liberta. Aí depois ele fala, essa aqui é a lei do meu povo. Isso é o contexto, entendeu? E eu convido, se você é líder, se você é leigo, membro leigo, que o pessoal fala, né, só um membro da igreja, se você é o pastor, se você é o fundador da igreja, por favor, examine as escrituras. Eu peço sinceridade, mas examine mesmo. Confere. Se você decidir não seguir, aí é decisão sua, sua vontade, você tem livre-arbítrio de decidir querer a Bíblia como guia de fé e prática ou não. Mas se você realmente deseja estar de acordo com a Bíblia, eu peço que você examine esse tema que eu passei para você. Porque eu vou passar mais coisas, mais detalhes, né? Nós vamos examinar mais um pouco. E nós vamos percorrer um pouco a história, né? Afinal, precisamos da história. A profecia falou, Daniel morreu, passou os tempos, veio reino após reino, aconteceu algo, em uma determinada época, eu citei algumas datas já, mas eu quero detalhar melhor. E agora nós estamos num cristianismo diferente do que a Bíblia prega. Aconteceu mais coisa. Tem mais outros detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês, mas acredito que aqui já deu um bom tempo aqui de vídeo. Eu falei que eu faço de tudo para não prolongar muito, mas acaba que é muito conteúdo. Então examinem. Eu vou passar o documento aí, no original que está, do jeito que foi publicado no jornal. Vocês selecionam aí, bota no Google Tradutor, vão vendo o texto, pega no texto da Bíblia, examina e vê a conclusão que vocês vão ter. Isso é ser cristão, isso é ser protestante, é examinar, buscar as coisas, tudo bem? Eu vou fazer uma oração, porque assim, eu realmente desejo que vocês examinem. Não fique só no eu acho, eu penso, eu discordo, eu concordo. Não é para concordar, discordar do que eu estou falando. Vai examinar, vai comprovar. Existe uma única verdade. Esse negócio de verdade relativa é história para boi dormir. Porque se a verdade é relativa, essa frase ela não pode ser absoluta. Porque se a verdade é relativa, ela também tem que ser relativa. E se ela é relativa, não dá para confiar nessa frase. Entenderam? Então, vamos examinar. A verdade realmente é absoluta. Existe uma verdade absoluta em Deus e Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. O assunto foi um pouco denso hoje, com muitos detalhes, muita coisa. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a examinar constantemente a Tua Palavra, entender as Suas coisas, as Tuas vontades, inclusive nos ajude, Senhor, a praticar o Teu querer, não o nosso, porque nós não sabemos para onde vamos, nós não temos noção das coisas, mas nós sabemos que com o Senhor as coisas são possíveis e podemos nos tornar um dia, Senhor, totalmente obedientes a Ti. Nos santifica na Tua Palavra, na Tua verdade, nos liberta de todo engano, de toda tradição de homem. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.